Quero convidar você a entrar no Salmo de número 122. Salmo de número 122. Salmo de número 122. Nessa noite eu quero pregar sobre o tema, é um convite para vir à casa de Deus. Salmo de número 122, e eu vou fazer como eu fiz pela manhã. Hoje pela manhã nós fomos lendo partes do texto, explicando, e aí ao final eu voltarei com algumas aplicações mais específicas a respeito deste salmo. Salmo de número 122, deixa sua Bíblia aberta nesse salmo, deixa aí marcado para que possamos, durante o sermão, lê-lo e expô-lo. Meus caros, eu tenho duas filhas, como eu falei hoje pela manhã, e as minhas filhas, ano passado nós temos o hábito de fazer leitura em voz alta com elas. Ano passado nós conseguimos terminar de ler o Peregrino com elas, e aí esse ano elas pediram para começar a ler Nárnia. Estamos lendo, já estamos aí no segundo livro, e elas são empolgadas, né, com a leitura desse livro. É fato que elas preferem muito mais as vozinhas da mãe do que do pai, mas vez ou outra elas aceitam a leitura por minha parte. Mas por que eu estou citando isso? Porque todos nós que estamos aqui, em certa medida, nós gostamos de narrativas que mostram uma vida na estrada, como se fôssemos de fato pessoas peregrinando. Isso é algo que está inato em nós. Desde que nós fomos expulsos do Éden, nós somos viajantes que ainda não encontramos aquilo que nós estamos procurando neste mundo, nessa terra de sombras. Como peregrinos, nós somos estrangeiros neste mundo, como a palavra do Senhor nos afirma. E nós estamos nessa peregrinação buscando maneiras de voltar para a nossa terra natal, de voltar para o Éden, de voltar para o nosso lar original. Porém, a vida humana não é apenas uma vida na estrada. A nossa vida aqui também é uma vida em busca de um lar esse que nós perdemos lá em Gênesis capítulo 3, quando fomos expulsos do Éden. Só que certamente nós que seguimos a Cristo, nós sabemos o porquê que nós perdemos o nosso lar original. E ao mesmo tempo, nós conhecemos o lar para o qual nós estamos caminhando, para o qual nós estamos voltando. Nós sabemos quem nos espera ali no final da jornada. Ao mesmo tempo que nós também sabemos que aquele que nos espera ao final da jornada é aquele que também nos acompanha durante toda a nossa jornada. Mas o fato é que nós ainda estamos em viagem, apesar de ter um destino estabelecido. A nossa fé é uma fé não apenas confessante, como foi falado pelo pastor Paulo na liturgia, mas também é uma fé peregrina, essencialmente diferente das outras fé, ou quem sabe das outras religiões, quanto ao lugar e habitação final que a nossa fé nos projeta e nos faz aguardar. E aí entra diante de nós o Salmo de número 122. O Salmo 122, meus queridos, serve como uma canção de chegada. Canção de chegada. Esse salmo foi escrito por Davi, provavelmente depois da unificação do reino, depois que ele toma Jerusalém para servir como sede do governo nacional. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, vai falar sobre isso. E depois, capítulo 6, segundo Samuel, da construção de um tabernáculo para receber a Arca da Aliança. O teor desse salmo, você vai ver que ele enaltece os ajuntamentos oficiais, nas festas religiosas, em obediência e adoração a Deus. Só que esse salmo tem uma particularidade, esse salmo é um salmo de romagem, e ele faz uma trilogia com o Salmo 120 e com o Salmo 121. Esses salmos eram cantados após os peregrinos terem passado por todas as dificuldades da caminhada para chegarem até Jerusalém para adorar o Senhor. O Salmo de número 120 descreve os peregrinos em terra estrangeira. O Salmo 121, de certa forma, parece que eles estão avistando a cidade, ou pelo menos estão perto de Jerusalém, estão perto da cidade para a qual eles estão em peregrinação. Mas quando chegamos no Salmo 122, você vai ver que os peregrinos refletem aqui sobre a sua alegria, quando estes foram convidados a se unir à festa e, ao mesmo tempo, eles se emocionam com o fato de que os seus pés agora estão parados na frente dos portões de Jerusalém. Depois de uma longa jornada,
ao chegar em Jerusalém, o Salmo 122 vai nos mostrar que o peregrino é dominado pela alegria de ter completado a viagem, mas o mais importante, é dominado pela alegria de estar diante da casa do Senhor, local que marcava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Dessa forma, essa canção da chegada, que é o Salmo 122, que nós iremos nos ater nessa noite, nos ensina então algumas realidades que precisamos aproveitar quando somos convidados para subir e ir à casa de Deus. Versículos 1 e 2. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite. Meu caro, deleite-se com a peregrinação. Deleite-se com a peregrinação. Versículos 1 e 2 vai dizer: cântico de romagem, de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Meus caros, enquanto peregrinamos por este mundo caído, existem lugares que somos levados por Deus que são verdadeiros oásis. Para o salmista, um destes lugares é a casa do Senhor, situada em Jerusalém. Ele começa o salmo, e aqui usando um verbo no passado, alegrei, aqui está no passado, aqui aponta para uma retrospectiva. Ele está aqui se lembrando do dia em que lhe avisaram: olha, Davi, chegou o dia de peregrinarmos até a casa do Senhor. Davi, junte-se a nós. As peregrinações santas eram momentos aguardados durante o ano todo. Por isso, ao se aproximar aqui então a festa e ser lembrado ou ser convidado para peregrinar até a casa de Deus, meus irmãos, o coração do salmista é dominado por uma alegria. Dessa forma, a peregrinação começa então com os olhos radiantes, os olhos brilhantes, os rostos felizes dos peregrinos, embalados por uma música de alegria, que os consolavam durante todo o duro caminho da jornada. E olha que coisa interessante, se você lembrar da sua vida, você vai ver que toda jornada começa com uma festa. Você que está aqui, que é pai e mãe, você sabe que quando você recebe a notícia, por exemplo, de que a sua esposa está grávida, ou você comunica para o seu cônjuge que está grávido, ou quando, quem sabe, você recebe o resultado do vestibular, você que é jovem, ou quando recebe-se o aviso de que você recebeu, quem sabe, aquele tão sonhada promoção no seu emprego. Eu quero pensar que após estes avisos, nós embarcamos em uma peregrinação de paternidade ou maternidade, que nós embarcamos no mundo acadêmico, que no mundo profissional nós teremos um aumento, mas também teremos uma carga de responsabilidade. Isso faz com que nós olhemos para trás e possamos dizer: olha, alegrei-me. Naquele momento, quando eu recebi aquela notícia, foi maravilhoso. Só que, entretanto, você percebe que para o salmista, o motivo de alegria não vinha apenas de saber que era chegado o tempo da jornada, mas a sua alegria também era de participar efetivamente junto com outros israelitas. Só que observe que o objeto do contentamento de Davi não era simplesmente a peregrinação, era o local para onde ele estava peregrinando, ou seja, o contentamento de Davi era a casa de Deus. Irmão, ele gostava de estar ali, ele sonhava tanto a respeito disso, que ele escreveu uma poesia sobre isso, ele escreveu uma canção sobre isso. O que Davi descreve aqui é que a proximidade espacial e litúrgica da presença de Deus faz da peregrinação um caminho de alegria desde o seu início. Só que observe que o auge da viagem não era quando ele era convidado. O auge da viagem era a chegada a Jerusalém. Passar por seus portões, adentrar os seus muros, ver a casa do Senhor. Meus irmãos, produzia um sentimento de bem-estar que era desejado durante toda a peregrinação. Observe o versículo 2. Ele vai dizer no versículo 2
que pararam os nossos pés. A ideia aqui de parar os nossos pés é que eles estavam literalmente em pé, em frente ao portão de Jerusalém. Ao chegarem ao destino de sua peregrinação, eles ficaram aqui como que enfeitiçados pela visão gloriosa da cidade. Você que é cristão, você se lembra que em 2020, provavelmente aqui em Caraí foi igual aconteceu, eu estava nessa época em Goiânia, mas você se lembra que por conta da pandemia nós ficamos vários e vários domingos com a porta da igreja fechada. Foram vários domingos, pelo menos em Goiânia, e apenas o pastor, e apenas alguém para tocar, e apenas alguém para gravar e mexer no som. 4 ou 5 pessoas, eu acho que foi a mesma coisa, não, Paulinho? Mesma coisa. Não tem diferença. O fato que eu quero trazer para você é que, eu não sei você, mas lá pelo meio de setembro de 2020, quando o governo começou a flexibilizar um pouco mais e permitir que tivessem mais pessoas na igreja, meus irmãos, eu creio que o nosso sentimento, quando nós paramos com os nossos pés na frente da igreja e vimos as portas abertas e pessoas adentrando, eu creio que nós fomos dominados pelo mesmo sentimento que o salmista aqui, no Salmo 122, versículo de número 2. Porque depois de uma longa jornada sem poder nos reunir presencialmente em 2020, meu irmão, quanta alegria quando os nossos pés chegaram diante da igreja e quando os nossos pés adentraram a porta da igreja. Os peregrinos israelitas desfrutavam desse sentimento sempre que chegava diante de Jerusalém. E mais do que isso, quando eles entravam pelos portões, eles entravam cantando. E Davi aqui então se lembra do deleite com a expectativa da peregrinação a Jerusalém. E ele vai nos mostrar o quanto que ele apreciou a experiência de estar dentro dos seus portões. E meu irmão, mesmo diante de uma cansativa e perigosa viagem, o ânimo do povo que peregrinava, como diz o Salmo 42, versículo 4, era de extrema alegria. E sabe por quê? Porque a verdade é que quando o destino final é maravilhoso, a dificuldade da viagem não nos desanima. Por isso que o salmista vai dizer que existe alegria ao iniciar a jornada para subir à casa do Senhor, mas existe mais alegria ainda quando eles adentravam os portões de Jerusalém. Só que observe, versículos 3 a 5, ele vai dizer não a respeito apenas de você desfrutar da peregrinação, mas ele vai falar também de você desfrutar da unidade do povo de Deus. Olha o que diz versículos 3 a 5. Jerusalém que estás construída como uma cidade compacta. Lembre aqui que ele está com os pés, ele está olhando para a cidade, ele está contemplando a cidade. Essa é a visão que ele está tendo. Então, de repente, ele exclama: Jerusalém, que estás construída como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. A tradução, vamos dizer assim, a tradução do versículo 3, de uma forma bem literal, sugere que a cidade era construída de uma forma extremamente unida. A ideia aqui é que as casas eram construídas de forma que elas fossem germinadas, uma extremamente colada com a outra. Cidade compacta aqui no hebraico reforça a ideia então de proximidade. E tem um aspecto mais importante de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade fronteiriça que não pertencia a nenhuma tribo existente em Israel. Por isso, quando Davi a escolhe como capital, escolheu uma cidade não de uma tribo, mas uma cidade que pertenceria a toda a nação de Israel. Assim, mais do que uma menção da arquitetura de ser uma cidade compacta, Jerusalém então é descrita como um local de união das tribos de Israel. Meus caros, e de fato isso aconteceu. De fato, a cidade de Jerusalém desempenhou um papel de compactar, de unir as 12 tribos, de unir a nação de Israel. As 12 tribos de Israel, apesar de estarem cada uma em seu território em Jerusalém, meus queridos, elas uniam-se religiosamente, como diz o versículo 4, como um povo apenas. E olha, deixa eu te falar uma coisa. O que é descrito aqui no Salmo 122 é o que nós visualizamos nessa noite aqui na IPB e Caraí.
Meu caro, cada um que está aqui saiu de locais diferentes da cidade, ou até mesmo veio de outra cidade. E aqui nos reunimos como um só povo. Nós saímos de casa como indivíduos ou famílias para nos reunirmos aqui como um único povo, como a família de Deus. No versículo 4, quero que você observe, você vai ver que aqui, então, quando fala sobre unidade, não é apenas de uma unidade política que existia, mas aqui é uma unidade espiritual, porque todas as tribos de Israel se dirigiam até Jerusalém com um propósito litúrgico, que era o propósito de adorar ao Senhor. O objetivo desta peregrinação era render graças ao Senhor, e a união ou a paz eram dádivas decorrentes da reunião e não a razão dela. Tem uma expressão muito interessante que Davi usa aí no versículo de número 4, que é a expressão como convém. Essa expressão como convém, ela é muito importante nesse texto, porque ela aponta para algo iniciado lá no passado e que se estendia no presente, ou seja, as 12 tribos subiam para Jerusalém em obediência à ordem de Deus exigida na lei mosaica. Partindo do Deuteronômio capítulo 16, as 12 tribos de Israel se reuniam em Jerusalém para 3 grandes festas: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O salmista, então, aqui está literalmente elogiando a cidade como centro espiritual para o qual as tribos da nação realizavam suas santas peregrinações de forma anual. Meus irmãos, quando leio esse texto, eu sempre venho à minha memória alguns irmãos que eu conheço lá na igreja local onde eu estou pastoreando, e eu creio que pode ser também uma realidade vivida e vivenciada por vocês. Alguns irmãos idosos que, por conta da sua fragilidade física, estão privados de peregrinar até a igreja e se reunir como povo de Deus. A falta de vigor físico, meus irmãos, interrompeu a peregrinação deles à casa de Deus, interrompeu o desfrute da adoração comunitária como povo de Deus. E eu, quando visito esses irmãos, alguns deles choram dizendo: pastor, o que eu sinto mais falta do meu vigor físico não é nem poder caminhar, mas é poder ir até a igreja e cultuar com os meus irmãos na fé. Perceba então que os laços entre as tribos aqui em Salmo 122, era muito mais do que laços de sangue. Muito mais do que isso, porque essas eram tribos do Senhor. E Jerusalém era um lugar de encontro com Ele, e não simplesmente um local em que elas se encontravam uma com as outras. As tribos do Senhor sempre peregrinavam até Jerusalém para dar graças ao nome do Senhor, formando uma única congregação, no qual todos se conheciam como irmãos e irmãs no Senhor. E em meio às dificuldades da nossa peregrinação nessa terra árida, nessa terra de sombras, nessa terra manchada pelo pecado, meus queridos, nós encontramos e desfrutamos na igreja do Senhor um tipo de comunhão que transforma desconhecidos em irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O Salmo 122 mostra que a peregrinação é uma jornada em busca de viver e desfrutar os benefícios da unidade do povo de Deus. Mas observe, versículos 6 a 9, então, o salmista termina aquilo que ele está contemplando. Lembre que eu falei para você que nos versículo 2 ele chega diante de Jerusalém, então agora ele está exclamando por aquilo que ele está vendo. E aí no versículo 6 e 9, você vai ver então, e aqui é o terceiro ponto que eu quero trabalhar com você, para que você ore para que os desencaixes do mundo se resolvam. Você vai ver que a leitura, que Davi então vai orar por Jerusalém. Olha que coisa extraordinária. Ele está cantando, está vendo a cidade, extasiado com a maravilha da cidade, mas aqui então ele resolve fazer uma oração. E aí ele vai orar: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Meu irmão, para o peregrino,
mas depois de passar por uma terra árida, seca, chegar em Jerusalém era algo maravilhoso. Então, quando o salmista chega e vê aquilo tudo, ele fica extasiado. Só que tem uma coisa interessante. A oração nos mostra que para que o peregrino continuasse a desfrutar daquilo que era maravilhoso, aquela realidade deveria continuar. E para continuar, Jerusalém deveria desfrutar de paz. Por isso, então, que Davi aqui convoca o povo a orar pela paz, que é o fundamento da paz. Sim, Jerusalém significa a cidade da paz. E a paz só seria mantida em Israel por uma intervenção divina. E pelo contexto e estrutura do Salmo, o pedido de paz para Jerusalém aqui implicava em paz para todo o povo de Israel. A paz em Jerusalém representava e reproduzia a paz não apenas para a cidade, não apenas para uma tribo, mas para todas as tribos que ali eram representadas. Isso porque se o centro religioso da vida de Israel, se o centro político de Israel estivesse em paz, todas as 12 tribos também estariam em paz. Então, logo, o desejo por paz aqui envolve a bênção da segurança para todos os habitantes de Jerusalém e para aqueles que peregrinavam para chegar até Jerusalém. Então, tendo essa visão de paz em mente, o salmista descreve que seus irmãos só desfrutariam de uma vida abençoada se Jerusalém estivesse em paz. E olha só, perceba como que essa realidade não é algo distante de nós, não. Você sabe que nós brasileiros, nós experimentamos, seja aqui Icaraí, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Santo André, São Paulo, nós experimentamos as tragédias da nossa capital brasileira. Meu caro, a falta de unidade política em Brasília afeta não é apenas Brasília, afeta Icaraí, afeta o Nordeste, afeta o Brasil como um todo. Então entenda que, de igual forma, por amor à casa do Senhor, o salmista diz então que buscará pelo bem de Jerusalém. Por causa de Deus, o salmista se esforçará por promover coisas boas, por amor aos irmãos. Ele se esforçará por promover a paz em Jerusalém. Só que aqui eu entendo que há uma realidade ainda mais profunda, uma realidade escatológica, quando Davi nos chama a orar pela paz em Jerusalém. Aqui aponta para uma realidade quebrada. Meus irmãos, Jerusalém se tornou um lugar de conflito e celebração há mais de 3.000 anos. E de alguma forma, as angústias contínuas da cidade ainda funcionam como um símbolo relacionado ao desencaixe existente no mundo inteiro. Olhe um pouco para aquilo que acontece em Jerusalém na história das Escrituras: guerra, deportações, invasões, juízo, pecado, medo, culpa. Tudo isso se comprime nessa cidade, fazendo dela um dos lugares mais dolorosos e, ao mesmo tempo, um dos mais evocativos e belos do planeta. Então, orar pela paz em Jerusalém aqui e desfrutar dessa paz no contexto do Salmo é desfrutar, é experimentar um mundo voltando àquilo que foi criado para ser. A Shalom de Deus, Shalom essa que foi quebrada lá em Gênesis capítulo 3, meus irmãos, é muito mais do que um cessar-fogo entre inimigos. Shalom na Bíblia significa as coisas criadas e funcionando como deveriam ser. Então, a falta da Shalom, a falta da paz, ou a quebra dela, é justamente o desencaixe existente no mundo provocado pelo pecado. Por isso, quando o salmista, depois de peregrinar, depois de sofrer, quando ele chega em Jerusalém e percebe como é maravilhoso viver a vida como Deus deseja, na presença de Deus, com o povo de Deus, cultuando a Deus, ele ora para que Deus encaixe e mantenha encaixado as coisas como deveriam ser. E convenhamos, neste mundo em que muitas coisas da nossa vida estão fora do lugar, meus irmãos, o nosso pedido desesperado é que Deus encaixe as coisas novamente. E deixe-me te falar uma coisa, aqui dentro na igreja,
É um dos locais em que essa mensagem de que as coisas estão voltando à sua normalidade, ela é vivenciada. A igreja é um lugar em que o mundo tem que olhar e ver que a paz de Deus reina de forma visível. Outrora estávamos em guerra para com Deus, mas agora temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a realidade desse salmo. Você olha para o Salmo 122 e fala assim: pastor, o que esse salmo tem a ver comigo? O que esse salmo escrito por Davi tem a ver conosco, que estamos fazendo hoje 33 anos de organização de igreja? Meus irmãos, eu quero ajudá-lo a pensar em como esse salmo pode aplicar a sua vida, com 3 aplicações. A primeira: peregrine por este mundo desfrutando da alegria de frequentar e pertencer à casa do Senhor. Eu creio que você percebeu que o salmista demonstra toda a sua alegria e entusiasmo pelo convite de ir à casa do Senhor. E a sua alegria nesse salmo é por conta de quem ou do que será feito lá. Ele vai encontrar com Deus e ao mesmo tempo ele vai prestar culto a Deus. Entenda que Jerusalém, o templo, era para os judeus no Antigo Testamento o que a igreja de Cristo é para nós cristãos no dia de hoje. Nós cremos, como eu falei hoje pela manhã, numa continuidade e não identidade entre o povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. Por isso, se o templo, se o tabernáculo foram presentes maravilhosos de Deus para o seu povo, e era extremamente amado e valorizado pelo povo de Deus no Antigo Testamento, meus irmãos, algo muito melhor veio por meio da obra de Cristo Jesus. Jesus estabeleceu um novo templo espiritual pelo sacrifício de si mesmo na cruz. Jesus é, de fato, como foi dito hoje na liturgia, a pedra que os construtores rejeitaram, mas a quem Deus vindicou como a pedra principal e angular do seu templo vivo. Pelo Espírito derramado, o povo de Deus, como pedras preciosas escolhidas, é levado à união com Cristo para formar a casa e o lar de Deus, a igreja, o povo de Deus reunido para o culto comunitário. O que estamos fazendo aqui hoje tornou-se o templo de Deus, em quem habita o Espírito de Deus. Então, dentro deste vale de lágrimas, como viajantes atravessando para chegar ao nosso lar, nós encontramos na igreja uma adorável hospedaria que nos oferece descanso para a noite. E nessa adorável hospedaria chamada igreja, nós encontramos alegria no fato de que Deus nos convoca para o lugar que Ele escolheu, para que nós prestássemos culto a Ele. Por isso, a nossa alegria está no convite, está na pessoa, está no lugar, está no serviço, está no povo que nós encontramos aqui. Meu caro, hoje, ao vir à casa de Deus, nos encontramos com Deus, e Deus se encontra conosco, através da palavra pregada, através do sacramento, do partir do pão, do beber do cálice, dos hinos de louvor cantado, das orações proferidas. A verdadeira adoração comunitária não se evapora num mero sentimento, mas dá a nós, peregrinos que estamos aqui nessa noite, um pouco do céu, antes que nós cheguemos lá. Meu caro, todo culto público, as suas forças e esperança são renovadas para você continuar em peregrinação. E olha, eu quero te questionar nessa noite, e ao mesmo tempo também me questiono, o quanto nos falta desta alegria vivenciada pelo salmista? O quanto nos falta? Porque enquanto nossa peregrinação por essa terra, o convite para sair da nossa casa e vir até a casa de Deus, meus irmãos, não nos enfeitiça tanto assim. Por que será? Sejamos sinceros. Será que sentimos a mesma alegria que o salmista ao ser convidado e se dirigir para a casa do Senhor? Será que os nossos olhos se enfeitiçam tanto porque chegamos na porta da igreja e falamos: hoje eu vou cultuar ao Senhor com o povo do Senhor? Quem de nós, os mais frequentes e regulares, pode dizer ser mais feliz
por estar na casa do Senhor? Eu te questiono quanto a isso, porque muitas vezes a nossa regularidade é uma necessidade de manter uma reputação religiosa, é o desejo de agradar os amigos e familiares, é a força do hábito, é a mera consciência condenadora que diz: olha, se você não for na igreja, você vai para o inferno. Para muitos, a alegria verdadeira não é estar ou participar da vida comum da igreja, mas é quando a reunião acaba. Cara, o contraste com esse salmo é tremendo, porque o prazer do mero convite de estar na casa de Deus já deveria despertar no nosso coração a alegria das alegrias, o deleite dos deleites. Há uma santa alegria que alegra o coração do cristão na antecipação e no ato da adoração pública, da qual nos privarmos disso, meus irmãos, é grave por demais. Nós devemos desejar a bênção de trazer as nossas vidas cansadas e quebradas diante de Deus e desfrutar da alegria da adoração corporativa. Vamos à casa do Senhor. Quando ouvimos esse questionamento ou esse convite, temos que responder: só se for agora. Vamos à casa do Senhor só se for agora. Então vá, peregrino, corra para a casa do Senhor, porque é um local em que a sua alma cansada refrigera-se e ao mesmo tempo é renovada, para que você continue em peregrinação de volta para a sua casa. Mas a segunda aplicação desse texto: meu irmão, valorize a oportunidade de peregrinar unido com o povo de Deus. O salmista descreveu que a peregrinação até Jerusalém era uma jornada não solitária, mas era uma jornada em unidade e para preservar a unidade do povo de Deus. Seu objetivo era reunir como povo de Deus e cultuar ao Senhor. O salmista peregrinava com outros da mesma tribo, com outros de outras tribos, para se reunir em Jerusalém com as demais tribos, formando assim um único povo. Meu caro, sabe quem é a nossa cidade compacta? Sabe quem é? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos une uns aos outros. Cristo é quem faz com que a igreja local seja compacto e unificador, onde pessoas de várias tribos, de várias línguas, de várias localizações podem se reunir e se tornar um único povo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Pelo Evangelho, na igreja, raças e nações diferentes são unidas. Meus irmãos, convenhamos, a igreja é um local em que pessoas que jamais se dariam bem fora da igreja, aqui dentro se amam e se amam como irmãos. Todavia, você não precisa de fato ir a um templo para encontrar a paz, mas você precisa ir até uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. E quando você encontra com Cristo, você encontra não apenas a paz com Deus, mas também a paz e unidade uns com os outros. Quando alguém é convertido a Cristo, ele se une a uma igreja local, porque isso é a expressão daquilo que Cristo o tornou, ou seja, ele se torna um membro do corpo de Cristo. Estar unido a Cristo, querendo você não, querendo, pastor, eu sou muito antissocial. Entenda o seguinte: estar unido a Cristo implica estar unido a todos os outros cristãos. Estar unido a Cristo é estar unido com o que está fazendo aqui hoje, com a igreja. Estar em comunhão com Cristo é estar em comunhão com a igreja. Amar a Cristo é amar a igreja. Eu falei hoje pela manhã, a maneira como nós tratamos a igreja é a maneira como nós tratamos a Cristo. Aquilo que nós pensamos a respeito da igreja, na verdade, é o que nós pensamos a respeito de Cristo, porque os dois são inseparáveis. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo.
Isso fica muito claro quando Paulo, e eu falei hoje pela manhã um pouco sobre isso, quando perseguia a igreja, e então no caminho para Damasco, interrogado por Cristo, Paulo, Paulo, por que me persegue? Meu irmão, o corpo de Cristo torna-se visível neste mundo quando a igreja se congrega em torno da palavra e dos sacramentos. É por isso que um teólogo disse que não há outra opção ao corpo de Cristo a não ser tornar-se um corpo visível, ou caso contrário, não será corpo de forma alguma. Então, dessa forma, cremos que um cristianismo sem igreja faz tanto sentido quanto uma igreja sem Cristo. Sentido nenhum. Por isso, a Bíblia desconhece por completo aquele cristianismo solitário. A religião bíblica é sempre comunitária, é um único povo, uma única nação, uma única igreja, uma única pátria, uma única cidade, um único reino. Eu espero então que você entenda que a força da igreja está nessa estreita associação dos seus membros. Nós temos que ser compactos, nós não podemos dispensar nossas forças, mas temos que uni-las em prol da glória de Deus, em prol da expansão do Evangelho de Cristo. Dessa forma, não basta que um homem diga que pode orar, que pode cantar, que pode ler a Bíblia em casa sozinho, porque nada compensará a adoração pública como o corpo de Cristo visível, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Meu caro, eu sei que é verdade que existe fervor na oração de uma alma solitária derramada diante de Deus. Contudo, quanto muitas almas unidas se derramam juntas ao mesmo tempo, no mesmo local, como igreja, isso é por demais surreal. A adoração da igreja, a adoração plena, traz alegria, porque é uma adoração corporativa. A adoração comunitária é apenas um prenúncio do grande e derradeiro dia em que nós estaremos reunidos com todos os crentes na eternidade. Entenda-se, na eternidade a adoração em comunidade é o centro, o ensaio do lado de cá ainda se faz em comunidade. Ainda se faz em comunidade. E por último, e aqui eu termino o sermão nessa noite, a última aplicação. Meu irmão, creia que nós estamos peregrinando por este mundo para chegar ao lugar em que tudo está devidamente encaixado por Deus, como Deus criou para ser. Como o salmista descreve, a sua peregrinação começa com um convite para subir da casa do Senhor e termina com um pedido de desfrutar sempre da paz que Deus proporcionou através da paz que existia em Jerusalém. Contudo, a alegria deste salmo contrasta com a chegada de um outro peregrino, de um peregrino que se encarnou e que quando viu Jerusalém, lá em Lucas 19, 41 a 44, chorou por ela. Enquanto o salmista se alegrou por ver Jerusalém, Jesus Cristo chorou por ver o pecado tomando conta de Jerusalém. Lágrimas e lamentos revelam quão profundamente lá em Lucas Jesus se importou e compartilhou a preocupação desse salmo pela paz de Jerusalém. Então, perto de Jerusalém, Jesus, o peregrino perfeitamente obediente, morreu pelos pecados e ressuscitou em seus nomes. Cristo, meus irmãos, sofreu todos os desencaixes deste mundo para que a nossa vida pudesse ser reorganizada. Ele levou sobre si todo o desencaixe da nossa existência. Entretanto, para o cristão, o convite para ir à casa de Jerusalém, a casa de Jerusalém celestial, também começa com um convite, o convite de Jesus: vem e segue-me. Vem e segue-me. E quando nós então ouvimos esse convite, atendemos esse convite e passamos a crer em Cristo, nós nos tornamos cidadãos da Jerusalém celestial. Nós ansiamos pela Jerusalém celestial, a cidade de Deus, habitada pelos crentes glorificados de todas as épocas. Só que deixe-me te falar uma coisa. Nós não temos que ficar satisfeitos até poder dizer: os nossos pés estão dentro dos teus muros.
Os nossos pés estão dentro da cidade da Jerusalém celestial. Agostinho, em seu livro Cidade de Deus, dizia que a verdadeira cidade dos santos está no céu. Aqui na terra, os cristãos viajam como em peregrinação através do tempo à procura do reino da eternidade. Meu caro, ainda somos peregrinos caminhando para Jerusalém celeste. Os nossos olhos estão fixos na cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Nós vislumbramos a cidade descrita em Apocalipse, a cidade santa, a nova Jerusalém. E deixe-me te falar uma coisa, Apocalipse 21, 22 vai dizer que essa cidade não é uma cópia da Jerusalém terrestre destruída pelos pecados, mas é uma cidade completamente nova. Apocalipse 21 e 22, quando descreve essa nova Jerusalém, descreve em termos surreais. E um dos termos mais surreais que existe ali é que lá não existe templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A nova Jerusalém é descrita como símbolos para ensinar sobre a sua glória, sobre a sua alegria eterna, que são verdadeiramente desfrutadas pelo povo de Deus. Então entenda, hoje, nós caminhamos por um mundo terrivelmente esfacelado pelo pecado, um mundo que geme, um mundo que é palco de tragédias, um mundo que é cheio de conflitos, um mundo que é cheio de trevas. Só que, como toda boa história, você vai ver que haverá um final feliz. Nós amamos este mundo pelo qual peregrinamos, pelo que ele virá a ser. Eu citei no início que nós lemos o Peregrino para as nossas filhas, e recentemente nós tivemos uma experiência muito interessante com as duas. Porque no final, se você se lembra do Peregrino, você vai ver que cristão morre e vai para onde? Morre e vai para a cidade celestial, Jerusalém. E um dia então, a minha sogra estava na minha casa com a minha sobrinha, da mesma idade da minha filha mais velha, e minha sogra brincou, minha sogra falou o seguinte: vovó vai morrer. A minha sobrinha começou a chorar desesperada. Não, vovó não pode morrer, vovó não pode morrer. Aí minha filha mais nova, Clarice, virou e falou assim: não, vovó morrer é bom, porque a senhora é cristã, só vai para Jerusalém, vovó morrer é bom. E aí, de um lado, uma chorava e da outra se alegrava. E minha sogra olhou para mim: o que eu faço? Eu falei assim: não sei, resolve o problema de você. Meus irmãos, o que eu quero trazer para você é que, de fato, nós ainda peregrinamos por um mundo de trevas. Mas essa escuridão existente neste mundo enquanto peregrinamos é iluminada com as luzes que resplandecem da cruz de Cristo. Adentrar a Jerusalém celestial, desfrutar da presença de Deus é infinitamente melhor do que as mais agradáveis acomodações deste mundo desencaixado. Por isso, enquanto nós cruzamos este mundo de mortos para entrar na cidade dos vivos, nós fazemos bem em ouvir as palavras de um outro peregrino que no passado trilhou por este mundo. Deixe-me aqui citar para você uma frase de John Bunyan, quando ele disse que: me vejo agora no término da minha viagem, meus dias de trabalho concluíram, vou agora ver aquela cabeça que por mim foi coroada de espinhos, e agora verei o rosto de quem foi cuspido em meu lugar. Até agora a minha fé tem me dirigido, porém de agora em diante aquele a qual minha fé se apegava será a minha companhia por toda a eternidade. Enquanto a nossa peregrinação até Jerusalém Celestial não termina, enquanto não cantamos a canção da chegada, sigamos ansiando a volta do nosso Salvador, que há de colocar tudo em ordem no seu devido lugar. Por isso, caro irmão, cada domingo, ao vir à igreja, venha com a certeza de que você está apenas mostrando para o mundo que nós estamos caminhando a passos largos para o derradeiro dia, onde estaremos como um só povo, louvando, adorando e cultuando o Senhor na Jerusalém celestial. Curve sua cabeça e oremos, falemos com o Senhor. Senhor Deus, nós queremos primeiramente expressar a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque
Não havia nada em nós que pudesse inclinar o Senhor para nos amar. Pelo contrário, se nos tornamos agradáveis e amáveis é porque o amor do Teu Filho se manifestou em nossas vidas. Hoje, Pai Santo, nós aqui estamos em paz para contigo. Nós louvamos a Ti, porque se não fosse por Tua obra, continuaríamos em inimizade para contigo. Mas por causa do Teu Filho, Filho este que chorou pelas tragédias, pelos desencaixes deste mundo, chorou por ver como que o pecado havia destruído Jerusalém, como que o pecado havia pervertido o povo a qual o Senhor havia se aliançado. Pai Santo, nós louvamos a Ti, porque o Senhor nos redimiu por meio do Teu Filho. E o Senhor nos deu o privilégio de fazer parte da Tua igreja, do Teu corpo, da Tua família, da cidade celestial da Nova Jerusalém. Pai Santo, obrigado por isso. E a nossa oração, Pai Santo, é que possamos olhar para essa maravilhosa verdade, olhar para a igreja, Pai Santo, com o mesmo olhar que Cristo Jesus tem. Que isso traga deleite ao nosso coração. Pai, obrigado por fazer parte de uma igreja. Obrigado, Pai Santo, por congregar. Obrigado por ser alimentado pelos meios de graça. Obrigado por ser cuidado pelo Senhor, Pai Santo, por meio da provisão espiritual que o Senhor todo domingo nos proporciona na igreja. Obrigado pela comunhão com os nossos irmãos que todo domingo ou semanalmente o Senhor nos concede. Pai Santo, louvado seja o Senhor por isso. Pai Santo, nós também te agradecemos pela existência dessa igreja. Corpo do Senhor que se faz presente aqui em Caraí, 33 anos de organização, 35 anos de história. Pai Santo, quantas vidas foram aqui abençoadas, edificadas, quantas vidas foram aqui confrontadas, tratadas, animadas, fortalecidas, quebrantadas, restauradas. Pai Santo, não porque aqueles que aqui estão ou passaram por aqui são bons, não. Mas porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja e continua cuidando daqueles que peregrinam até Jerusalém Celestial. E que assim o seja, Pai. Continue guardando essa igreja, continue guardando o pastor Paulo e sua família, cada presbítero e sua família, cada diácono e sua família, cada irmão, cada irmã, cada criança. Pai Santo, que a Tua boa mão continue repousando sobre este povo e que continue, Pai Santo, firmes na peregrinação, sabedores e conscientes de que até aqui o Senhor os tem ajudado, o Senhor os tem fortalecido e há de ser até o dia que o Senhor voltar ou recolhê-los para estar em Tua presença. Nós assim oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor.